Meu nome é Tiago. Eu tenho 28 anos e trabalho como entregador de comida. Não é exatamente o trabalho dos meus sonhos, mas está pagando as contas e isso é o que importa, né? Naquela noite, eu estava cansado. O frio cortante do inverno parecia piorar a cada minuto. E tudo que eu queria era terminar meu último pedido, voltar para casa e me enfiar debaixo das cobertas. Mas, do nada, meu celular vibrou com uma nova entrega. Olhei para o endereço. Era longe, numa área rural que eu nem sabia que existia. O nome do cliente era só Beatriz. Nenhum telefone, nenhum detalhe sobre o que eu estava entregando, além de caixa pequena. Aquilo me deixou com um pé atrás, sabe? Mas aí pensei no bônus. Um extra sempre ajuda, e era só uma entrega. Aceitei. Peguei a caixa no restaurante e joguei no banco do passageiro. O GPS começou a me guiar por umas estradas cada vez mais estreitas e esquisitas. Primeiro eram ruas normais, mas depois começaram uns caminhos de terra, cheio de curvas, sem iluminação nenhuma. O farol do carro parecia mal dar conta de iluminar o suficiente. Só o som do motor e o vento lá fora faziam companhia. A cada quilômetro, a sensação de desconforto só aumentava. Não sei explicar direito, mas parecia que tinha alguém me observando. Olhei pelo retrovisor várias vezes, mas só via a estrada vazia. Era estranho. Até o rádio do carro começou a falhar, como se sussurros aparecessem entre as estações. Era bizarro. Depois de quase uma hora dirigindo, o GPS anunciou: "Você chegou ao seu destino." Olhei para frente e vi uma casa velha, feita de madeira escura, com a pintura toda descascada. A floresta ao redor parecia sufocar o lugar e só uma luzinha fraca piscava na varanda. Meu coração deu um salto. Não parecia o tipo de lugar onde alguém mora. Saí do carro com a caixa na mão, tentando parecer confiante, mas minhas pernas tremiam. O silêncio ali era pesado, como se o mundo tivesse parado de respirar. Subi os degraus da varanda e toquei a campainha. Esperei um minuto que pareceu uma eternidade. Quando eu já estava pensando em largar a caixa e sair fora, ouvi passos lentos do lado de dentro. A porta rangeu enquanto abria e uma mulher apareceu. Ela era pálida, com olhos escuros que pareciam atravessar minha alma. "Você demorou", disse ela com uma voz suave, mas cheia de algo que eu não conseguia identificar. Tentei sorrir, mas acho que só saiu uma careta. "Tá aqui sua encomenda", falei, estendendo a caixa. Ela pegou a caixa, mas não me deu nenhum dinheiro. "Entre, por favor. Não posso te pagar aqui fora." Tudo em mim dizia para não entrar, mas sei lá, talvez fosse a educação ou o medo de ser rude. Dei um passo para dentro da casa. Assim que entrei, o frio da noite lá fora pareceu me seguir. A casa era gelada, como se o tempo ali dentro tivesse parado. O cheiro era estranho também, uma mistura de madeira velha e algo meio ferroso. A porta se fechou atrás de mim e eu senti um arrepio subir pela espinha. "Por aqui", disse Beatriz, apontando para uma sala. Acompanhei ela pelo corredor. Cada passo que eu dava fazia o chão de madeira ranger. O lugar parecia ter parado no tempo. Os móveis eram antigos e havia quadros tortos nas paredes, mas o mais esquisito é que os rostos nas fotos estavam apagados, borrados. Quando chegamos à sala, a única luz vinha de uma vela tremulante, colocada no centro de uma mesa de madeira. Beatriz se sentou numa poltrona e apontou para uma cadeira à sua frente. "Sente-se." Eu hesitei. Aquilo estava ficando esquisito demais. "Olha, eu só preciso receber o pagamento. Já é tarde e eu tenho que..." Sente-se", repetiu ela, dessa vez com um tom que me congelou por dentro. Com o coração disparado, eu me sentei. Fiquei ali, tentando não demonstrar o quanto estava nervoso, mas minha mão tremia tanto que eu tive que segurá-la com a outra. Beatriz pegou uma caixa de madeira de cima de uma estante e colocou na mesa entre nós. "Antes de te pagar, preciso te contar uma coisa", começou ela, com uma calma assustadora.
Eu não queria ouvir, mas não sabia como sair dali sem parecer maluco. Há anos, meu irmão trabalhava como entregador, como você. Uma noite, ele recebeu um pedido para vir até esta casa. Ele nunca voltou. Tentei engolir seco, mas minha garganta estava seca demais. A polícia nunca encontrou nada, só a moto dele abandonada no bosque. Ninguém acreditava em mim quando eu dizia que havia algo errado com essa casa. Então, decidi ficar aqui, esperando. Minha mente corria. Isso não fazia sentido. Por que ela continuaria morando ali, num lugar tão sinistro? O que isso tem a ver comigo? Perguntei com a voz quase falhando. Beatriz abriu a caixa de madeira. Lá dentro havia uma pilha de papéis e fotos. Ela puxou uma das fotos e me entregou. Quando olhei, senti meu coração parar por um instante. Era uma foto minha. O que é isso? Como você conseguiu isso? Perguntei, minha voz saindo mais alta do que eu queria. Isso estava com meu irmão na noite em que ele desapareceu, respondeu ela, como se fosse óbvio. Mas era impossível. A foto parecia recente, tirada com minha mochila de entregas que eu tinha comprado há poucos meses. Isso não pode ser, balbuciei, levantando da cadeira. Beatriz me olhou com um sorriso estranho, quase satisfeito. Eu sabia que você viria. Eu tinha que te ver de perto. Ela se levantou e começou a caminhar lentamente em direção à cozinha. O som das gavetas sendo abertas fez meu coração acelerar. Minha mente gritava para eu sair dali, mas eu estava paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. Então, ouvi o som metálico de algo sendo puxado. Uma faca. Você não vai a lugar nenhum, sussurrou ela enquanto voltava para a sala. A adrenalina tomou conta de mim. Eu levantei num pulo e olhei ao redor, procurando uma saída. A porta pela qual eu tinha entrado estava trancada. Minha única opção era a janela. Eu corri para a janela, mas Beatriz bloqueou o caminho, segurando a faca com firmeza. Ela estava a poucos metros de mim, os olhos brilhando como os de alguém que não tinha mais nada a perder. Por que você está fazendo isso? Perguntei, tentando ganhar tempo. Não é sobre você, Tiago. Ela respondeu, quase como se estivesse em transe. É sobre o que você representa. Você e todos os outros. Outros? Perguntei, sentindo o desespero crescer no meu peito. Ela não respondeu. Só deu um passo à frente. A faca reluziu na luz fraca da vela e eu percebi que não tinha mais tempo para perguntas. Meu corpo agiu antes da minha mente. Num movimento instintivo, agarrei a cadeira em que eu estava sentado e joguei na direção dela. Não acertei em cheio, mas foi o suficiente para ela tropeçar e cair de joelhos. Aproveitei o momento para correr em direção à janela. Meu cotovelo encontrou o vidro com toda a força, e o som do estilhaçar foi como música para os meus ouvidos. Pedaços de vidro caíram no chão, mas eu não parei para pensar nos cortes que eu podia ter levado. Pulei pela janela e caí na grama úmida lá fora. Meu coração parecia que ia explodir. Ouvi os gritos de Beatriz atrás de mim. Você não pode escapar, mas eu não olhei para trás. Corri como nunca antes, atravessando o terreno em direção ao meu carro. O frio do ar queimava minha garganta, mas a adrenalina me fazia ignorar isso. Quando finalmente cheguei no carro, minhas mãos tremiam tanto que quase não conseguia enfiar a chave na ignição. O motor tossiu algumas vezes antes de ligar. E por um momento, achei que ia ficar preso ali. Mas graças a Deus, ele ligou. Acelerei sem olhar para trás. A estrada de terra parecia ainda mais estreita e perigosa, mas eu não me importava. Tudo o que eu queria era a distância daquela casa e daquela mulher. O rádio do carro começou a chiar de novo. Sussurros, risadas distantes. Tentei ignorar, mas era como se o som estivesse dentro da minha cabeça. Não pense que você escapou, a voz dela parecia dizer. Eu quase perdi o controle do carro numa curva, mas me forcei a focar na estrada. Quando finalmente vi as luzes da cidade no horizonte, uma onda de alívio tomou conta de mim. Eu sabia que ainda não estava seguro, mas pelo menos estava longe daquela casa.
Assim que cheguei na cidade, fui direto para a delegacia. Entrei correndo, ofegante, e contei tudo para os policiais. Eles me olharam como se eu fosse louco, mas prometeram investigar. Horas depois, um dos policiais voltou. A casa está vazia, ele disse, mas encontramos coisas estranhas. Ossos enterrados no jardim. Parece que você não foi o único a visitar Beatriz. Meu corpo ficou gelado. Eu sabia que algo estava errado, mas ouvir aquilo confirmou o que eu mais temia. Depois do que o policial me contou, eu não consegui ficar sentado. Minhas pernas pareciam de gelatina e minha cabeça rodava como se eu tivesse acabado de sair de uma montanha-russa. Ossos enterrados no jardim? Quem eram aquelas pessoas? Mas o mais assustador não era isso. Era o fato de que, no fundo, eu sabia que aquela história não ia terminar ali. Não para mim. Passei os dias seguintes sem conseguir dormir direito. Toda vez que eu fechava os olhos, via o rosto de Beatriz. Os olhos dela me encarando, aquele sorriso estranho. E pior, a sensação de que ela ainda estava me observando, mesmo de longe. Fui buscar ajuda na terapia. Minha terapeuta disse que era normal sentir medo depois de um trauma desses. Mas o que eu sentia era muito mais do que medo. Era como se ela ainda estivesse comigo. Depois de algumas semanas, recebi uma ligação dos policiais. Eles investigaram a fundo a história da Beatriz. Descobriram que ela tinha sido internada anos atrás em um hospital psiquiátrico, depois de ser acusada de matar o próprio irmão. Segundo os registros, ela alegava que o irmão havia sido levado por forças maiores e que ela precisava trazer justiça. Mas sabe o que é mais estranho? Ninguém nunca descobriu como ela saiu do hospital. Aquele detalhe me deixou em pedaços. Como alguém tão instável podia simplesmente desaparecer do radar das autoridades? Larguei o trabalho de entregador. Não consigo mais sequer olhar para a mochila que eu usava. Vendi meu carro e comecei a trabalhar em um escritório. Não era meu emprego dos sonhos, mas pelo menos era seguro. Só que, mesmo agora, sempre que vejo uma estrada deserta ou uma casa velha no meio do nada, sinto um arrepio subir pela espinha. Às vezes, quando estou sozinho, acho que ouço a voz dela, sussurrando meu nome. Sei que parece loucura, mas é real para mim. E o pior é que não consigo parar de pensar numa coisa. E se eu não tivesse fugido? E se eu tivesse ficado naquela casa tentando entender o que realmente estava acontecendo? Talvez seja melhor não saber. Mas, sempre que escuto passos no silêncio da noite ou vejo uma sombra mais longa do que deveria ser, me pergunto, será que ela ainda está me observando? Eu nunca achei que uma entrega do iFood pudesse virar o que virou naquela noite. Quer dizer, já tive algumas situações estranhas, mas nada parecido com isso. Era um feriado prolongado e eu decidi aproveitar para ganhar uma grana extra. Depois das aulas da faculdade, sempre pego umas entregas, mas naquela noite eu resolvi esticar até mais tarde. Precisava juntar um dinheiro para o mês seguinte, sabe como é? A noite estava estranhamente tranquila. Aquele silêncio que só acontece quando todo mundo está descansando ou na farra. Passava das 2 da manhã quando aceito um pedido do McDonald's. Normal, né? Muita gente gosta de comer de madrugada. Só que o endereço era diferente. Era numa área industrial cheia de galpões antigos. O tipo de lugar que parece um cenário de filme de terror. A instrução dizia para entrar por uma porta lateral e deixar o pedido na recepção. Nada muito fora do comum, mas eu fiquei com aquele incômodo, sabe? Aquele arrepio que começa na nuca e desce pelas costas. Só que, como todo bom entregador, eu ignorei. Era só mais uma entrega. Cheguei lá uns 15 minutos depois. O lugar era exatamente o que imaginei. Deserto. Um estacionamento enorme, vazio, com exceção de um carro bem antigo, estacionado mais ao fundo com os faróis acesos. Mas não tinha ninguém ali. Estranho, mas de novo, segui o protocolo. O armazém parecia caído aos pedaços.
Janelas quebradas, um portão enferrujado e pichações nas paredes. Beleza, pensei, só deixa o lanche e vaza. Estacionei perto da porta lateral, que era de metal, pesada, com uma janelinha de vidro. Olhei pela janela antes de entrar e não vi nada além de um corredor escuro. Bem convidativo, né? Ainda assim, abri a porta e dei um passo para dentro. Tava escuro mesmo, mas tinha uma luz fraquinha na parede, tipo aquelas de emergência, que mal ilumina o chão. O cheiro do lugar era horrível, uma mistura de mofo com algo que eu não conseguia identificar na hora. No chão, marcas estranhas, como se algo pesado tivesse sido arrastado. Eu não ouvi nada. Nenhum barulho de máquina, nenhuma conversa, nenhum sinal de que tinha alguém por ali. Peguei meu celular para conferir o endereço e as instruções. Tudo certo, era ali mesmo. Mas o silêncio era insuportável. Quando liguei para o número do cliente, o som do toque ecoou pelo corredor. Meu coração congelou. O toque vinha lá do fundo, como se alguém estivesse com o celular no bolso. Respirei fundo e esperei que a pessoa atendesse. Mas nada. Só o silêncio. De novo. Foi aí que ouvi o som de passos. Não eram rápidos, mas vinham na minha direção. Então, vi uma luz fraca, provavelmente do celular, ficando mais próxima. Eu fiquei ali, parado, tentando manter a calma. Tenho um pedido do iFood aqui. Vou deixar na entrada, tudo bem? Falei alto, tentando parecer confiante. Nada. Nenhuma resposta. Aquela sensação de que algo estava muito errado só piorava. Enquanto eu tentava manter a compostura, a luz do celular da pessoa continuava vindo em minha direção, cada vez mais próxima. Não dava para ver o rosto, só uma silhueta. Parecia um homem, alto, com os ombros largos. Ele andava devagar, mas cada passo parecia pesado, ecoando pelo corredor vazio. Eu queria sair correndo dali, mas ao mesmo tempo, alguma coisa me segurava. Talvez fosse o medo de parecer idiota por estar com tanto receio. Afinal, podia ser só um cliente excêntrico. Tentei mais uma vez. Vou deixar o pedido aqui na recepção, tudo bem? Disse, tentando soar casual. Nada, nenhuma palavra. A silhueta continuava a se aproximar. Quando ele finalmente entrou na área onde a luz fraca o iluminava, minha respiração travou. Ele vestia um casaco grosso, daqueles que parecem pesados demais, e segurava algo na mão. No começo, achei que fosse o celular, mas quando olhei melhor, percebi que era algo metálico, como uma ferramenta ou uma faca. Eu não conseguia identificar direito, e minha mente já estava correndo a 1000 por hora. Olha, vou deixar a comida aqui e já tô indo, tá? Minha voz tremia, e eu sabia que ele percebia isso. Coloquei o saco de papel no chão, devagar, e comecei a dar passos para trás, sem tirar os olhos dele. Ele não respondia, só continuava andando na minha direção. Mas tinha algo errado com os movimentos dele. Não eram naturais, sabe? Era como se ele não estivesse no controle total do corpo, como se cada passo fosse forçado. Meu coração disparou. Era como assistir algo num pesadelo, onde tudo parece lento, mas aterrorizante. Quando ele estava a uns poucos metros de distância, não aguentei mais. Virei de costas e comecei a caminhar rápido em direção à porta. Tentei não parecer desesperado, mas, quando ouvi passos mais rápidos atrás de mim, minha calma desabou. Corri. Empurrei a porta de metal com força, quase tropeçando nos degraus para chegar no carro. Entrei no veículo, bati a porta e travei todas as travas. Meus dedos tremiam tanto que eu mal consegui girar a chave na ignição. Quando o motor finalmente ligou, olhei pela janela. Ele estava parado na porta lateral, me observando pela janelinha de vidro. O brilho dos faróis do meu carro refletia no rosto dele, mas ainda era difícil distinguir seus traços. Só vi o brilho de algo em suas mãos e um movimento leve, como se ele estivesse batendo a ferramenta contra a porta. Não esperei para ver mais. Saí dali cantando pneu, meu coração martelando no peito. Cheguei em casa ainda tremendo.
Eu tentava me convencer de que tinha sido só um cliente esquisito ou talvez até um mal-entendido, mas lá no fundo sabia que não era tão simples assim. A sensação de estar sendo observado não saía da minha cabeça. Olhei pela janela do meu apartamento várias vezes naquela noite, só para me certificar de que ninguém tinha me seguido. Nos dias seguintes, tentei seguir minha rotina normalmente, mas aquela entrega não saía da minha cabeça. Porque ele não pegou a comida? Quem era ele? E mais importante, o que ele queria? Alguns dias se passaram. Eu ainda pensava naquela noite, mas tentava seguir em frente. Afinal, nada realmente aconteceu, certo? Pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Na segunda-feira, enquanto fazia algumas entregas à noite, meu celular tocou. O número era desconhecido, mas atendi, achando que era algum cliente com dúvida. Boa noite, aqui é do departamento de polícia. Você poderia vir até a delegacia amanhã para responder algumas perguntas? Disse uma voz firme do outro lado. Meu estômago revirou na hora. A polícia? Que raios eles queriam comigo? Perguntei do que se tratava, mas o policial só respondeu que seria melhor discutir pessoalmente. A noite virou um pesadelo. Dormir foi impossível. Eu revirava na cama, tentando entender o que poderia ter acontecido. Será que o cara daquele armazém tinha feito alguma coisa? No dia seguinte, fui até a delegacia. Assim que entrei, um detetive me chamou para uma sala pequena, onde me pediu para explicar o que eu fazia no armazém às 2:30 da manhã no sábado. Só então percebi que eles estavam falando exatamente da entrega daquela noite. Expliquei que era entregador do iFood e mostrei o recibo da entrega no aplicativo. O detetive analisou os dados com atenção e depois começou a explicar o que estava acontecendo. Esse armazém estava fechado durante o feriado. Nenhum funcionário deveria estar lá. Na manhã de segunda-feira, quando os trabalhadores voltaram, encontraram um saco de comida no meio do corredor principal, mas nada mais. Porém, há algo que você precisa saber. O lugar foi arrombado. Meu coração disparou. Ele continuou. As câmeras de segurança mostram o seu carro chegando e você entrando pela porta lateral. Mas também captaram uma segunda pessoa saindo do prédio pouco depois de você. Não conseguimos identificar quem era, pois estava de máscara e capuz. Minha boca secou. Eu não sabia o que dizer, então ele soltou a parte mais perturbadora. Nós suspeitamos que esse pedido foi feito usando uma conta falsa, com o único objetivo de atrair alguém até lá. E o mais estranho é que o intruso não pegou a comida. Eu fiquei em choque. Quem faria isso? E por quê? Eles me liberaram depois de confirmar que eu não tinha nada a ver com o caso, mas me deixaram com mais perguntas do que respostas. Naquela noite, tentei apagar isso da memória, mas foi impossível. Comecei a pesquisar na internet sobre lugares abandonados e entregas suspeitas. Encontrei relatos de outros entregadores que passaram por situações parecidas, pedidos para locais isolados, clientes que nunca apareciam, silhuetas misteriosas observando à distância. Foi então que, enquanto lia um desses relatos, uma notificação no meu celular chamou minha atenção. Era um novo pedido. Localização: um armazém desativado numa área afastada da cidade. Meu sangue gelou. Eu olhei fixamente para o celular, o coração batendo forte, e então fechei o aplicativo. Às vezes, o melhor pedido é aquele que você não aceita. Fala, galera! Bem-vindos ao Diário de Terror. Se você é novo por aqui, já deixa o like e se inscreve, porque o que eu vou contar hoje vai te deixar sem dormir. Meu nome é Daniel e eu já trabalhei como entregador de comida chinesa por uns bons anos. E deixa eu te dizer, esse trampo parece simples, mas é cheio de história bizarra. Hoje eu vou contar a noite mais assustadora da minha vida. Bora lá.
Eu sempre trabalhei à noite, porque era o único jeito de conseguir pagar a faculdade. A rotina era aquela: aula de manhã, descanso à tarde, quando dava, e às 5 da tarde pegava minha moto e ia para o restaurante. O turno era até às 11h30, e eu já sabia que depois das 10 as entregas eram meio complicadas. Quem está na rua à noite sabe, o mundo fica diferente, as pessoas ficam diferentes. Naquela sexta-feira, o movimento estava até tranquilo. Por volta das 10 da noite, recebi 2 pedidos. O primeiro era perto, rapidinho. O segundo não. Era longe pra caramba, do outro lado da cidade, numa rua que eu nem sabia que existia. Pensei, ok, vai dar trabalho, mas pode rolar uma gorjeta boa. Cheguei no primeiro endereço sem problema. O cliente era até simpático, me deu um boa noite e agradeceu. Mas quando voltei para a moto, ouvi um barulho estranho vindo de um beco ali perto. Parecia um grito, abafado, como se alguém estivesse tentando pedir ajuda, mas com a voz cortada. Olhei em volta, mas o lugar estava deserto. Me arrepiei todo. Resolvi ignorar e seguir para o próximo endereço. Afinal, quem mexe com coisa estranha acaba se dando mal, né? Enquanto atravessava a cidade, o clima foi mudando. As ruas estavam desertas, as luzes dos postes piscavam e a moto parecia mais barulhenta do que o normal. Cheguei na tal rua por volta das 11 da noite. Era uma rua sem saída, cercada por terrenos baldios e casas antigas. O endereço ficava bem no final. A casa parecia ter saído de um filme de terror. Janelas quebradas, tinta descascando e um portão enferrujado que rangia com o vento. Eu pensei em dar meia volta e ir embora. Mas bom, eu precisava do dinheiro. Estacionei a moto, respirei fundo e toquei a campainha. Assim que toquei a campainha, nada aconteceu. Esperei 1 minuto, 2. Já estava quase pegando o celular para ligar para o restaurante quando a porta se abriu devagar, como se alguém tivesse hesitado em atender. Era uma mulher, devia ter uns 50 anos, mas parecia muito mais velha. O rosto dela, difícil explicar. Era um misto de cansaço, nervosismo e aquele sorriso forçado que a gente faz quando está tentando parecer normal, mas não consegue. Boa noite, aqui está seu pedido. Falei tentando ser simpático, mas a vibe ali era muito estranha. Ela ficou me encarando por alguns segundos, sem dizer nada. Eu já estava pensando em meter o pé, mas aí ela finalmente falou: pode entrar um momento? Esqueci o dinheiro na sala de jantar. Olhei para a moto, olhei para ela e pensei: dá para esperar aqui fora, né? Não preciso entrar. Mas aí ela insistiu. Falou que ia me oferecer um refrigerante que não era para eu ficar na porta. Sei lá o que me deu na hora, mas acabei concordando. Talvez eu tenha pensado que ela só queria alguém para conversar, sei lá. Entrei na casa e fiquei perto da porta, meio que com um pé fora. O lugar era esquisito, escuro, com móveis velhos e aquela sensação pesada, sabe? A mulher sumiu lá para os fundos e eu fiquei esperando. Foi então que eu ouvi passos pesados, bem no andar de cima. Na hora gelei. Olhei para a escada, esperando ver alguém descendo, mas não tinha nada. Só o som, que parecia cada vez mais perto. Uns segundos depois, veio um estrondo, como se algo grande tivesse caído no chão. Não era vidro quebrando, era algo mais sólido, tipo um móvel pesado. Senhora, tem mais alguém aqui? Perguntei, tentando manter a calma. Ela voltou da sala de jantar com a bolsa na mão, mas estava pálida, tremendo como se tivesse visto um fantasma. Ele acordou, ela murmurou. Ele está vindo atrás de mim. Mano, na hora meu coração disparou. Perguntei quem era esse ele, mas ela só continuava com aquele olhar perdido, segurando a carteira e chorando. Eu pensei em sair correndo, mas ao mesmo tempo não conseguia deixá-la lá. Tentei puxar o braço dela para irmos para fora, mas ela travou. Eu não posso sair. Ele vai me encontrar. Ele sempre me encontra. Naquele momento, eu sabia que algo estava muito errado.
Ela tremia tanto que mal conseguia segurar a carteira. O olhar dela parecia perdido em outro mundo, como se ela já soubesse o que ia acontecer e não tivesse como escapar. Senhora, vamos sair daqui. Seja quem for, a gente chama a polícia. Mas não dá para ficar aqui dentro. Falei, tentando parecer mais calmo do que realmente estava. Ela balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não entende, sussurrou. Ele já acordou. Ele vai descer. Ele nunca me deixa. Foi aí que eu ouvi os passos de novo. Dessa vez, não estavam só no andar de cima. Eles vinham descendo a escada, lentos, pesados. Meu corpo congelou. Eu queria me mexer, puxar a mulher e sair correndo, mas parecia que minhas pernas não respondiam. Finalmente consegui puxá-la para a porta e saímos para a rua. Ela relutava, olhava para trás, como se algo fosse sair e nos pegar. Liguei para a polícia, a voz tremendo, explicando que havia uma situação perigosa e que parecia haver alguém na casa. A atendente me pediu para ficar com a mulher e garantir que ela estivesse segura até a viatura chegar. Seguro? Naquele momento eu não me sentia nem um pouco seguro. Tentei convencê-la a se afastar da casa, mas ela se recusava. Ele vai ficar bravo. Se eu sair daqui, ele vai me encontrar. Não importa onde eu esteja, ele sempre me encontra. Ela repetia, como se fosse um mantra. Perguntei quem era ele, mas tudo que ela dizia era: ele está muito bravo comigo. Ele está vindo. A polícia chegou rápido e eu quase chorei de alívio quando vi as luzes vermelhas e azuis iluminando a rua escura. Expliquei o que aconteceu, o que eu tinha ouvido, e os policiais fizeram as mesmas perguntas para ela. A resposta foi a mesma: ele está vindo. Ele não vai me deixar. 2 oficiais entraram na casa, enquanto um terceiro ficou do lado de fora com a gente. O tempo parecia não passar. Tudo estava quieto, e isso era ainda mais assustador. De repente, ouvi pelo rádio: temos uma situação. Solicitem reforços. Meu estômago revirou. O que quer que fosse, eu sabia que era sério. Quando o primeiro policial saiu, ele parecia perturbado. Veio direto falar com a mulher. Senhora, o homem no quarto principal é seu marido? Ela demorou para responder, mas finalmente murmurou: sim, é ele. Ele está muito bravo comigo. O policial olhou para mim e depois para os colegas. Senhora, ele está morto há pelo menos 2 dias. Quando o policial disse aquilo, eu simplesmente travei. 2 dias? Pensei alto, sem conseguir controlar o choque. Como assim? Eu ouvi os passos. Ouvi ele descendo as escadas. O oficial virou para mim, confuso, e me perguntou: você tem certeza disso? Cara, eu tinha absoluta certeza. Não era coisa da minha cabeça. Eu ouvi os passos pesados, o barulho de algo caindo. E vendo a reação da mulher, eu sabia que ela também ouviu. Sim, tenho certeza. Foi por isso que ela ficou daquele jeito. Foi isso que fez ela entrar em pânico. Respondi quase gritando. O policial só balançou a cabeça. Não tinha mais ninguém na casa. Todas as portas estavam trancadas por dentro. As janelas têm grades. O homem estava deitado no quarto, morto há pelo menos 2 dias. Olhando para a mulher, eu percebi que ela não estava surpresa. Era como se já soubesse. Com o olhar perdido, ela murmurava: eu sabia, ele está bravo, ele não vai me deixar. A voz dela era quase um sussurro, mas cada palavra carregava um peso absurdo, como se carregasse anos de dor e medo. Eu fiquei do lado de fora enquanto a polícia fazia mais perguntas. Ela confessou. Disse que tinha matado o marido em legítima defesa. Ele era um homem violento, que não a deixava sair de casa e a agredia constantemente. Aquele lugar era uma prisão, e numa noite de desespero ela reagiu. Mas mesmo depois de morto, ele não a deixava em paz. Ela acreditava que ele estava lá, vigiando, esperando uma oportunidade para se vingar. Quando o oficial voltou para falar comigo, ele disse: vamos precisar do seu depoimento.
mas não tem mais ninguém aqui. Seja o que for que você ouviu, não tem explicação. Eu não sabia o que pensar. Como explicar os passos, o barulho na escada, o peso da presença que eu senti naquele lugar? Não era possível que fosse só imaginação minha. Não era possível que eu tivesse inventado aquilo. Depois que tudo acabou, voltei para casa, mas não consegui dormir. Durante dias, aquele olhar dela ficou preso na minha mente. Aquele terror que parecia maior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Alguns dias depois, vi na TV que ela tinha sido presa. O advogado estava tentando provar legítima defesa. Mas o que realmente me gelou foi uma notícia que li semanas depois. Ela foi encontrada morta na cela, com marcas de arranhões pelo corpo. Marcas que ninguém soube explicar. Até hoje, não consigo esquecer aquela noite. A sensação de estar sendo observado, os sons, o peso daquela casa. Não sei o que era aquilo, mas eu sei o que eu senti. E você, acredita que os mortos podem voltar? Porque eu, depois daquela noite, tenho certeza. E aí, galera, o que vocês acham? Será que foi coisa da minha cabeça ou algo muito mais sinistro? Aqui no Diário de Terror, sempre tem histórias assim que fazem a gente questionar o que é real. Valeu por assistir e até a próxima. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e eu sou um grande fã do Diário de Terror. Acompanho o canal há meses e sempre me perguntei se algum dia teria coragem de compartilhar o que vivi. Só que o que aconteceu comigo foi tão estranho e assustador que não tem como guardar só para mim. Eu trabalho como entregador há anos e na época dessa história as coisas estavam meio paradas. Era uma terça-feira qualquer quando meu chefe apareceu com um pedido especial. Levar umas entregas até um sítio isolado, lá no fim do mundo. O lugar ficava numa área rural, fora da nossa rota normal. Mas eu aceitei porque precisava do dinheiro. O Caio, um colega mais novo e meio nervoso, foi escalado para ir comigo. A gente colocou os pacotes no caminhão e partiu no fim da tarde. O começo da viagem foi tranquilo, mas à medida que a cidade ficou para trás, a estrada começou a mudar. Asfalto virou terra, as casas desapareceram e o silêncio tomou conta. Eu fazia piadas para aliviar o clima, mas o Caio estava quieto, olhando pela janela como se sentisse algo errado. Confesso que eu também estava começando a sentir. A sensação de ser observado começou quando a gente entrou numa área cercada por árvores. Não sei explicar, mas parecia que tinha alguma coisa nos acompanhando. Olhava pelo retrovisor e não via nada, mas era como se a gente não estivesse sozinho. Chegamos ao sítio com o sol já quase se pondo. O lugar era cercado por árvores tão altas que pareciam bloquear a luz. A casa principal estava com uma luz fraca acesa, mas ninguém apareceu para nos receber. O portão, de ferro pesado, rangia alto enquanto eu abria. O cheiro de manga no ar era tão doce que dava náusea. Estacionei o caminhão perto da casa e a gente começou a descarregar os pacotes. Foi aí que eu vi pela primeira vez. Entre as árvores havia uma figura, alta, magra, imóvel. No começo achei que era um tronco ou uma sombra, mas algo me dizia que não era. Fiquei olhando, tentando entender, enquanto o Caio descarregava em silêncio, cada vez mais nervoso. Você viu aquilo? Ele finalmente perguntou, apontando com a cabeça. Eu não queria assustar ele, ou a mim mesmo, então desconversei. Ah, deve ser um galho torto. Mas por dentro, eu estava apavorado. Toda vez que eu olhava, parecia que a figura estava mais próxima, mesmo sem se mexer. Quando terminamos de descarregar, subi no caminhão e liguei o motor, pronto para sair dali. Mas na saída, o Caio gritou: "Olha pelo retrovisor!" Fiz o que ele pediu e meu coração quase parou. A figura ainda estava lá, mas dessa vez parecia inclinada, como se estivesse nos observando.
Eu acelerei, tentando afastar a sensação de que aquela coisa ainda estava perto. O silêncio na estrada era ainda mais assustador agora. De repente, ouvi um som estranho. Algo raspando na lateral do caminhão. "Tá ouvindo isso?" Perguntei para o Caio, mas ele só balançou a cabeça, o rosto pálido. Foi aí que os clarões começaram. Primeiro, uma luz rápida e intensa, como um flash de câmera. Depois, outra, ainda mais forte. A cada clarão, parecia que o vulto se aproximava mais. Pelo retrovisor, vi algo que nunca vou esquecer. Olhos vermelhos brilhando na escuridão, fixos na gente. "Tá seguindo a gente!" Caio gritou, segurando o painel com força. Eu pisei fundo no acelerador, mas o caminhão começou a falhar. O motor tossia, o volante tremia e a sensação de que aquela coisa estava cada vez mais perto só aumentava. De repente, o caminhão parou, o motor morreu e tudo ao nosso redor ficou escuro. Só o som da nossa respiração e do vento fraco entre as árvores quebrava o silêncio. "Sai do caminhão, agora!" Caio gritou, e a gente saiu correndo pela estrada, sem olhar para trás. Aí veio a luz. Uma luz intensa e branca apareceu do nada, cercando a gente. Era tão forte que eu mal conseguia abrir os olhos. Quando olhei de relance, vi figuras na luz. Altas, magras, distorcidas, como se não fossem deste mundo. Elas sussurravam algo que eu não conseguia entender, mas o som parecia entrar direto na minha cabeça. O Caio caiu de joelhos, tapando os ouvidos, mas eu não conseguia me mover. Era como se alguma coisa tivesse me prendido ali. A luz ficou mais forte, até que tudo explodiu num branco total, e eu apaguei. Quando acordei, já era dia. O sol estava nascendo e a gente estava no meio da estrada, exatamente no ponto onde tudo começou a dar errado. O caminhão tinha sumido e o Caio estava ao meu lado, sentado no chão, com os olhos fixos no vazio. "Você lembra de alguma coisa?" Perguntei, tentando juntar as peças. Ele só balançou a cabeça, mas depois murmurou: "Aquelas coisas, elas falaram com a gente." Não quis perguntar mais. Eu também não queria lembrar. A gente voltou para o povoado a pé e as pessoas nos olhavam como se soubessem que algo estranho tinha acontecido. Contamos o que lembrávamos para o chefe, mas ele só disse para a gente descansar. Dias depois, ouvi falar de um entregador que tinha sumido na mesma região anos antes. Dizem que encontraram o caminhão dele, mas nunca acharam ele. Até hoje, eu penso naquela noite. Não sei o que eram aquelas figuras ou por que nos deixaram ir, mas uma coisa eu aprendi: tem lugares que a gente não devia entrar. E tem coisas neste mundo que é melhor não tentar entender. Se você já passou por algo parecido, conta aí nos comentários. E se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Quem sabe a sua história aparece aqui também. Oi, pessoal do Diário de Terror. Preciso contar para vocês uma das noites mais assustadoras da minha vida. Sério, até hoje fico com calafrios só de lembrar. Se você já trabalhou como entregador ou conhece alguém que já passou por isso, sabe que algumas histórias parecem tiradas de filmes de terror, mas essa foi real. Bom, deixa eu começar do início. Era uma quinta-feira qualquer e eu estava na correria do meu trabalho como entregador de comida. Meu turno era até meia-noite e já era quase 11 da noite quando chegou o último pedido. Olhei no aplicativo e vi o endereço, um lugar no fim de uma estrada de terra. Achei estranho, porque não era comum receber pedidos para lugares tão afastados. Mas, sabe como é? A gente só quer terminar o dia e ir para casa. Chovia um pouco naquela noite. Não era nada muito forte, mas o suficiente para deixar a estrada meio escorregadia e a visibilidade ruim. Coloquei minha playlist de rock antigo no carro e fui em direção ao endereço. No caminho, a cidade foi ficando para trás e a paisagem ficou mais deserta. Já comecei a sentir um desconforto, mas tentei ignorar.
É só mais uma entrega, pensei. Quando cheguei perto da estrada de terra, algo começou a me incomodar. Um carro antigo apareceu no meu retrovisor. Era preto, parecia um desses modelos bem velhos, tipo aqueles que você vê em filmes. Ele estava com os faróis apagados, mas me seguia bem de perto. Achei que era coisa da minha cabeça, mas depois de uns minutos, percebi que ele fazia todas as curvas exatamente como eu. Foi aí que a sensação de estar sendo observado começou a crescer. Cheguei no endereço. Era uma casa grande, mas tudo apagado. Nada de luzes nas janelas, nem uma lâmpada no jardim. Estacionei o carro e olhei pelo retrovisor. O tal carro preto tinha sumido. Até fiquei mais aliviado, mas aquele silêncio. Era o tipo de silêncio que faz você ouvir até sua respiração. Peguei o pedido e fui andando até a porta. A casa parecia bem cuidada, mas tinha um ar estranho, sabe? Aquelas casas que parecem normais, mas você sente que tem algo errado. Apertei a campainha, mas não funcionou. Dei umas batidas na porta e chamei. Entrega do pedido, tem alguém em casa? Nada, nem um som. Foi então que aconteceu a primeira coisa bizarra. A porta abriu sozinha, bem devagar, com um rangido que parecia saído de um filme de terror. Meu coração disparou, mas ao mesmo tempo fiquei com medo de parecer desrespeitoso e não deixar o pedido lá. Dei um passo para dentro, só para deixar a sacola na mesa que estava no corredor. O corredor era estranho. As paredes tinham uns arranhões que pareciam marcas de unhas, e tudo tinha um cheiro de mofo misturado com poeira. Não tinha móveis, só aquela mesa. Deixei o pedido e já estava voltando para a porta quando ouvi passos. Sim, passos arrastados vindos do andar de cima. Eu não esperei para descobrir o que era. Corri de volta para a porta e fui direto para o carro. Mas, quando cheguei perto, vi algo que me gelou até os ossos. No banco de trás do meu carro, pela janela, tinha uma sombra. Um vulto. Eu congelei. Não sei explicar, mas parecia que meu corpo não me obedecia. Só conseguia olhar para o banco de trás do carro, tentando entender o que eu estava vendo. Era um vulto, mas era como se fosse algo mais denso, escuro, tipo uma sombra viva. Minha respiração ficou presa na garganta e por alguns segundos, tudo que eu conseguia ouvir era o som da chuva batendo no teto do carro. Minha primeira reação foi abrir a porta e encarar aquilo de perto. Mas antes que minha mão alcançasse a maçaneta, alguma coisa no meu instinto gritou: "Não faça isso!" Dei um passo para trás e tentei pensar no que fazer. Foi então que ouvi outro som. Dessa vez, era um barulho vindo da casa, um estalo alto, como se alguém tivesse batido com força em algo de madeira. Eu estava no meio do caminho entre o carro e a casa, e juro para vocês, parecia que qualquer escolha seria errada. Voltar para casa? Nem pensar. Entrar no carro com aquele vulto lá dentro? Também não. Foi então que o pior aconteceu. A porta traseira do meu carro abriu devagar. O som daquele clique foi o suficiente para me fazer dar 2 passos para trás. E aí, um homem desceu. Ele usava um moletom preto com o capuz cobrindo o rosto e calça preta. Não dava para ver muito do rosto dele, mas mesmo assim, eu sabia que ele estava olhando diretamente para mim. Era como se eu pudesse sentir os olhos dele queimando em mim. Por um segundo, ele ficou parado ali, imóvel. Eu também não me mexi. Foi como um jogo silencioso, esperando para ver quem ia fazer o primeiro movimento. E então, ele começou a andar. Não em minha direção. Ele simplesmente saiu correndo, direto para o carro preto que eu tinha visto antes, agora estacionado um pouco mais longe. O carro que tinha sumido. Acelerei o passo até o carro, mas assim que cheguei na porta do motorista, vi algo pelo canto do olho. Na janela da casa tinha movimento. Algo, ou alguém, passou correndo de uma janela para outra, como se estivesse me observando. Foi a gota d'água. Decidi voltar para casa, só que, quando abri a porta do carro e entrei, percebi uma coisa. O retrovisor estava apontado para trás, e o banco traseiro parecia
mais escuro. Eu sabia que não estava sozinho. Mas e aí? O que eu faria? Sair correndo de novo? Não dava. Eu precisava tomar coragem e encarar aquilo. Virei devagar para olhar o banco traseiro, meu coração disparado. Não tinha nada lá, só o vazio. Suspirei, tentando me convencer de que era paranoia, e liguei o carro. Mas antes de acelerar, uma coisa gelada tocou minha nuca. Foi como se alguém tivesse colocado a ponta dos dedos gelados direto na minha pele. Eu não pensei. Gritei e saí do carro correndo, sem nem olhar para trás. Só parei quando estava na varanda da casa de novo. Meu peito subia e descia tão rápido que achei que ia desmaiar. A chuva estava aumentando e eu estava completamente encharcado. Mas isso era o de menos. De repente, uma luz forte iluminou a rua. Era a polícia. Alguém tinha chamado. Eu não sabia, mas fiquei aliviado de vê-los. 2 policiais saíram da viatura e vieram na minha direção. Quando contei o que tinha acontecido, eles se entreolharam, como se aquilo já não fosse novidade. Essas casas aqui, elas estão desocupadas. Nem deveriam aparecer no mapa. São todas novas, ninguém mora aqui ainda, disse um deles. Eu tentei argumentar, falei sobre o pedido, o cliente, a casa. Eles só balançaram a cabeça. Já ouvimos histórias parecidas essa semana. Parece que alguém está usando esses endereços falsos para atrair entregadores. O que aconteceu com você foi o caso mais grave até agora. Meu sangue gelou quando eles disseram isso. Então era real. Aquilo que eu tinha vivido era parte de algo maior. Perguntei o que eles achavam que o homem de moletom queria. O policial hesitou antes de responder. Talvez roubar seu carro, ou algo pior. Eles me acompanharam até o carro para garantir que eu pudesse sair dali em segurança. Mas eu nunca mais fui o mesmo. Até hoje, quando entro num carro, olho 2 vezes para o banco de trás só para garantir que não tem nada ou ninguém me esperando. E vocês já passaram por algo assim? Ou conhecem alguém que viveu uma história parecida? Me contem nos comentários. E por favor, se trabalham à noite, fiquem atentos. Às vezes, o perigo está muito mais perto do que a gente imagina. Até a próxima. Ou pelo menos, eu espero que tenha uma próxima. Eu não sei vocês, mas ser mãe solteira já é puxado por si só. Agora, ser mãe solteira e entregadora de comida à noite, isso aí é praticamente um esporte radical. Meu nome é Clara e essa é a minha vida. Trabalho durante as madrugadas enquanto minha filha, Luísa, dorme. É a única forma que encontrei de pagar as contas sem deixar ela desamparada. Naquela noite estava cansada, mas tranquila. Já tinha feito umas 3 entregas e recebi mais um pedido. Dessa vez num bairro de classe média alta, sabe? Aqueles com ruas largas, calçadas perfeitinhas e pouquíssima iluminação. Cheguei lá, coloquei a comida na porta da casa e tirei a foto como sempre faço. Mas, por alguma razão, senti um arrepio subindo pela espinha. Não sei explicar. Era como se tivesse alguém me olhando. Olhei rápido ao redor, mas não vi ninguém. Deixei para lá e voltei para o carro. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Antes mesmo de ligar o motor, um homem saiu da casa ao lado. Ele veio direto na minha direção, gritando algo sobre eu estar invadindo a privacidade dele. Cara, ele estava completamente fora de si. Tentei explicar que eu só estava fazendo o meu trabalho, mas ele não queria ouvir. Era como se ele tivesse decidido que eu era uma criminosa. Você não tem direito de estar aqui. Ele gritava, gesticulando como um louco. Eu fiquei tão nervosa que mal conseguia responder. Quando percebi que ele não ia me ouvir de jeito nenhum, entrei no carro e saí dali o mais rápido que pude. No retrovisor, vi ele parado no meio da rua, só me encarando. Aquela cena ficou na minha cabeça a noite toda. Depois de encerrar o turno, cheguei em casa tentando deixar aquilo para trás. Minha filha já estava dormindo e eu fiz o possível para esquecer. Liguei a TV, me joguei no sofá e pensei: só mais uma noite maluca, Clara.
Amanhã você já esqueceu disso, mas o universo tinha outros planos para mim. No meio da madrugada, acordei com um barulho na janela. Não sei se foi o vento, um galho ou sei lá o quê, mas me deixou alerta. Olhei pela cortina e não tinha nada ali. Suspirei aliviada e voltei para a cama tentando me convencer de que era só a minha imaginação. Mas no fundo, eu sabia que não era. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Dessa vez, era um barulho mais forte, como se alguém estivesse mexendo no portão. Levantei devagar e olhei pela janela da sala. Meu coração quase parou quando vi uma silhueta perto do portão. Era ele, o mesmo homem da entrega. Ele não fez nada, só ficou parado ali, olhando para minha casa por alguns minutos antes de ir embora. A coisa piorou na terceira noite. Às 3 da manhã, ouvi batidas fortes na porta. Meu corpo congelou. Espiei pelo olho mágico e lá estava ele, com uma barra de ferro na mão. Ele estava furioso, gritando coisas desconexas, mas o que me deixou mais aterrorizada foi quando ele disse: "Você invadiu minha vida e agora eu vou invadir a sua." Liguei para a polícia tremendo. Eles disseram que estavam a caminho, mas eu sabia que não chegariam rápido o suficiente. Gritei que já tinha chamado os vizinhos e isso pareceu assustar o homem. Ele saiu correndo, mas não antes de escrever algo assustador no portão com carvão. "Você não vai escapar." Depois daquela noite, achei que nunca mais ia conseguir dormir de novo. Cada barulho na casa me fazia pular da cama e o bilhete no portão parecia estar gravado na minha mente. Mesmo assim, a vida segue, né? Tive que ser forte pela Luísa. Não tinha como simplesmente parar de trabalhar. Então, voltei às entregas depois de alguns dias. A primeira noite de volta ao trabalho foi tensa. Cada rua parecia mais escura. Cada cliente parecia suspeito. Mas, no fim, as coisas correram bem. Até eu encontrar um bilhete preso ao espelho do carro. "Eu sei onde você mora." Na hora, meu estômago revirou. Era como se todo o ar tivesse sido sugado do mundo. Olhei ao redor, mas a rua estava deserta. Fiquei ali, parada, segurando aquele pedaço de papel, tentando entender como isso tinha acontecido. Voltei para casa naquela noite com o coração acelerado e comecei a pensar em desistir. Mas, de novo, Luísa precisava de mim. Resolvi fingir que nada estava acontecendo, torcendo para que tudo fosse só paranoia minha. Spoiler, não era. Uma semana depois, estava no quintal arrancando uns matinhos da calçada. Luísa já tinha ido para a escola e eu estava aproveitando o silêncio para me distrair. Foi aí que senti um frio nas costas, aquela sensação horrível de que você não está sozinha. Me virei e, claro, era ele. Ele estava parado ali, com uma das pedras do meu caminho na mão, me encarando. "Você é um monstro por chamar a polícia," ele disse, com uma voz baixa, quase um sussurro. "Você deveria morrer." Meu corpo congelou. Ele deu um passo na minha direção, levantando a pedra. Antes que ele conseguisse fazer qualquer coisa, eu corri. Corri como nunca na minha vida. Tranquei a porta atrás de mim e chamei a polícia. Ele ficou do lado de fora, batendo na porta e gritando. Mas dessa vez, a polícia chegou rápido. Eles pegaram ele ali mesmo, com a pedra na mão. Enquanto os policiais levavam ele embora, eu olhei pela janela, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ele estava calmo, quase sorrindo, como se tivesse vencido alguma coisa. Antes de entrar no carro da polícia, ele olhou direto para mim e disse: "Isso não acabou." Descobri que ele tinha um histórico de problemas mentais e já tinha perseguido outras pessoas antes. Mas ninguém sabia ao certo por que ele me escolheu. Talvez fosse azar, talvez ele visse algo em mim que eu não via. Até hoje, essa é a pergunta que mais me atormenta. A polícia me garantiu que ele seria mantido longe, mas eu nunca mais consegui relaxar. Toda vez que vejo alguém parecido com ele na rua, meu coração dispara. Luísa não sabe de nada e eu prefiro que continue assim. Ela merece crescer sem esse tipo de medo. E eu continuo vivendo, um dia de cada vez, tentando me convencer de que esse pesadelo acabou. Mas, no fundo, eu sei que nunca vou esquecer o olhar daquele homem.
Não importa o que aconteça, ele vai estar sempre lá, nas sombras da minha memória.